Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os irmãos através da internet que estão nos acompanhando. E damos as boas-vindas a todos vocês também pela internet, que sempre estão ali nos assistindo constantemente. Deus abençoe a minha cunhada, a irmã Adriana, esposa do irmão Joel, que deve estar nos acompanhando lá em Pelotas, e as suas criancinhas, Parece que vieram da Alemanha, Cheryl e o Pedro. Deus abençoe a todos vocês, Ela veio nos visitar, está conosco e está com a sua família também. Nós vamos abrir nossas Bíblias para Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Versículo 10, desculpa. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Pai Celestial, fala conosco através da sua palavra, nos dê a tua graça, a tua bênção. O Senhor sabe o que nós necessitamos. Abençoa teus filhos através da internet. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos. Usa como o Senhor queira usar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Poder sentar. Eu estava viajando ontem para Bom Jesus. Quando eu voltei, eu assisti a pregação que o pastor pregou ontem, pastor Osmar, a visão da noiva, e achei muito interessante. Há um ponto que eu gostaria de falar sobre a visão se materializou. E pensando em visão, você também pensa em sonho, Salomão disse: não havendo profecia, o povo se corrompe. E os profetas, eles sonhavam. Eles não precisavam dormir para ter um sonho ou uma visão. Eu estava vendo vários sonhos e várias visões, que se cumpriram, A visão de Jacó, aquela escada, e depois você vê as visões do profeta Ezequiel, no livro de Ezequiel, a visão de Pedro em Atos capítulo 10, daquele lençol cheio de quadros e répteis, Deus falando com Pedro para poder ir na casa de Cornélio. Deus deu uma visão para Pedro. E também nós não deixamos de mencionar José, o filho de Jacó. José, ele teve as suas visões e os seus sonhos. José era um profeta, ele interpretava sonhos, interpretava visões, como ele interpretou o sonho de Faraó, as vacas gordas e as vacas magras, espigas mirradas e as espigas, o grão cheio na espiga, Foram aqueles 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Então, essas visões que nós vemos na Bíblia, agora nós chegamos aqui na visão de Pátimo. Pela história, foram 2 anos que João teve essa visão. Foi uma visão. Apocalipse é uma visão. Apocalipse é uma profecia. E só que essa visão ela tinha que se materializar um dia, Ela tinha que se materializar. Deus mostrou para João as eras, mostrou os selos, mostrou a grande meretriz, mostrou o fim do mundo, as guerras, mostrou a Primeira, Segunda Guerra Mundial. Deus mostrou tudo para João ali.
E nós sabemos que isso tem que vir em cumprimento, como o profeta Daniel teve também as suas visões, seus sonhos, as revelações, e isto também ainda se cumpre, né? Ainda se cumpre aquilo que falou o profeta Daniel. Agora, João teve a visão da noiva, também ele teve a visão da meretriz. E quando ele viu a grande meretriz, ele pensava que era a noiva. E o anjo disse: por que te admiras, né? De tão grande, maravilhosa, esplêndida, muita riqueza, muita música. Agora, João ficou admirado quando ele viu. E a voz disse: por que te admiras? Ficou maravilhado. Mas também ele teve a visão da noiva. Ele viu ela vindo, né, no milênio, Apocalipse 19. Ele viu o fim também daquela que ele admirou. Ele também viu o fim dela. Ele o viu quando o anjo disse: caiu a grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. Então, a visão, o ministério desse dia não é um ministério de visão. Você pode ver que quando Jesus ele veio para cumprir a visão. Jesus veio para cumprir a profecia. E como profeta, ele também profetizou. Ele profetiza em Mateus capítulo 24. E então, como profeta, o irmão Brana teve visões, porque era profeta, vidente, mensageiro do dia. Nós, quando falamos das visões, nós lembramos das 7 visões. Eu estava lendo ainda, o irmão Brana disse: 5 já se cumpriram, 2 estão para se cumprir. Ele viu Mussolini, ele viu Hitler, ele viu a Segunda Guerra Mundial quando nem tinha iniciado, já tinha terminado a primeira. E ele contou para a igreja. Ele contou sobre o ditador que ia se levantar na Alemanha, porque Deus o mostrou numa visão. Uma visão. Então aquela visão se cumpriu. Ele teve a visão daquele carro ovo. Tudo que você vê hoje, o profeta viu. Porque primeiro Deus tem que mostrar numa visão e aquela visão tem que se materializar. Quando falamos materializar, ela tem que chegar em cumprimento. Como Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aí essa profecia se cumpre. Essa visão se cumpre. Agora, o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11 hoje, é o ministério de cumprimento de profecia, cumprimento de visão. O profeta teve a visão antecipada da noiva. Vocês lembram? A visão antecipada. Ele também viu não só a noiva, mas ele viu a igreja. Ele viu a condição da igreja neste dia. E a visão, realmente, hoje, ela está em cumprimento. Ele viu a condição da política de todas as nações. E isso está em cumprimento hoje. Então, o Apocalipse, o profeta prega Apocalipse, o livro dos símbolos, né? Irmão Brana prega também aquela mensagem, visões e profecias. Então, Apocalipse é tirando o véu. A palavra significa tirando o véu. No inglês, não escreve Apocalipse, escreve revelação. Porque é o livro da revelação. Então, hoje, a visão
ela tem se tornado matéria. Eu sou a visão de João da ilha de Pátimo. O irmão Brana foi a visão de João na ilha de Pátimo. Ele foi a visão. A grande meretriz é a visão de João na ilha de Pátimo. As 7 eras da igreja é a visão de João na ilha de Pátimo. O 7º selo foi a visão de João na ilha de Pátimo. Os 7 trovões foi a visão de João na ilha de Pátimo. Você já pensou bem que quando os irmãos de José se encurvaram diante dele, a visão estava se materializando. Quando José contou o sonho, eles riram dele. Eles zombaram dele, resolveram dar um fim nele, esse sonhador. Mas só que o sonho veio de Deus. A visão era de Deus. Os anos passaram e um dia estavam eles ali, de joelho dobrado, diante do Senhor da terra. A visão se cumprindo. Na mensagem Parado na Brecha, tem um parágrafo muito importante aqui, 121. Ele disse, mas aquilo foram os profetas do Velho Testamento. Você tem sido chamado, disse Deus para ele. Né? Deus falando com o irmão Brana. Você tem sido chamado para estar em um ofício muito mais alto do que aquele. Vejam, um ofício mais alto do que Moisés. Um ofício mais alto do que José, foi governador do Egito. Um ofício muito mais alto que todos os profetas do Antigo Testamento. Um ofício muito mais alto do que todos os mensageiros das eras. Ele disse, você tem mais dons além disso. Você foi chamado para orar pelos enfermos e para pregar o Evangelho. E na forma apostólica, você tem conhecimento de coisas maiores. Muitos grandes dons. Interessante, né? Você tem um ofício muito mais alto. Aí você traz isso para o dia que nós estamos vivendo, quando nós estamos dentro do cumprimento da visão de Pátimo, dentro do cumprimento da visão da noiva, porque nós estamos dentro do cumprimento da visão que o irmão Brana teve. Ele teve a visão da noiva. O irmão Brana disse, eu vi todos vocês ali. Quando ela passou, ele nos viu. Só que nós hoje aqui, Deus não levantou o ministério da noiva para ela ter visão, para ela profetizar. Ela reprofetiza outra vez o que o profeta revelou, pregou. Ela não tem mais que profetizar o que vai acontecer na grande tribulação, já foi profetizado. Ela apenas repete. Esse é o ministério que está repetindo. Você pode ver que Jesus não repetiu, cumpriu, profetizou. Na visão de Pátimo, ali era uma visão, aquela visão tinha que se materializar. E teria que ser nesse dia. Veja o cumprimento. João viu as almas debaixo do altar. Os 6 milhões de judeus que Hitler matou. Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann. E eles clamando por vingança, mas João tinha visto eles. Lá atrás. A sua visão estava em cumprimento na Primeira e Segunda Guerra Mundial. A sua visão se materializou. Aqueles 4 anjos que estavam nos 4 ventos da terra, para terminar com tudo.
Aí tinha que ter um profeta para dar o nome desses homens. Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann. Eram os 4 anjos. Lá João viu na visão. Na Segunda Guerra Mundial eles estavam materializados. João viu a meretriz na visão, mas agora em 325 ela começa a tomar forma, se materializar, indo por toda a terra para governar, para dominar. Mas lá João viu o milênio, e o milênio vai estar materializado aqui, vai estar em cumprimento aqui, mas já foi visto por ele. Ele viu novos céus e nova terra. Ele viu a nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como uma esposa, adornada para o seu marido. Tudo isto foi que Deus mostrou. Agora, São Pedro, na segunda carta de São Pedro, eu vou ler aqui no tablet, na segunda carta, capítulo 3, ele fala sobre os escarnecedores desse tempo. Agora, veja só, houve escarnecedores no tempo de Pedro, no tempo de Paulo, porque eles pregaram. Pedro, desde a era ortodoxa, pregou a segunda vinda de Cristo. Ele não ia pregar a primeira já tinha acontecido. Eles tiveram revelação da primeira, mas a primeira já era história. Eles começaram a falar da segunda vinda. Apareceram os escarnecedores. E São Pedro morreu entre os anos 63 e 64. E não passou muitos anos para aparecer os escarnecedores. Não se passou 30 anos. Você vendo aqui na sua carta? Sabendo primeiro isso, verso 3, 2 Pedro, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora, Deus está usando naquele tempo um homem que era iletrado, precisava de alguém para escrever para ele, mas ele tinha a revelação, sabia o que ele estava falando, porque ele era cumprimento da escritura daquele dia, ele era o cumprimento da visão daquele dia. É como a Apocalipse 10, 8 a 11, a esposa é o cumprimento da visão antecipada da noiva que William Branham teve. É o cumprimento que João viu na ilha de Pátimo. Depois vem Branham e vê. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É a Índia, é os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, Israel, Rússia, China, eles têm a bomba atômica. Por quê? Tem que cumprir. A terra tem que se queimar.
tem que cumprir Malaquias capítulo 4, versículo 1. Os justos pisarão sobre a cinza dos ímpios. Tem que cumprir-se. Quem vai barrar esses homens? Ninguém. Eles são cumprimento da visão, cumprimento da profecia. Quem ia barrar Coré, Datã e Abirão? Ele era o cumprimento da Escritura. E a Escritura tem um duplo significado. Tem significado composto. Tinha Coré lá, tem Coré aqui. Tinha Emineu Alexandre lá, tem Emineu Alexandre aqui. É a profecia se cumprindo. É a visão se cumprindo. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. As coisas que estão acontecendo já foi visto lá atrás. Já foi visto. Ninguém podia barrar Hitler e Stalin para matar aqueles judeus. Era a visão de João na ilha de Pátimo. Ninguém pode barrar essa noivinha. Foi a visão de William Branham. Ninguém pode barrar os escarnecedores. Foi a profecia de São Pedro, de São Paulo. O irmão Branham falou deles também, porque ele era profeta. A noiva hoje ela é profeta para cumprir. Jesus estava ali cumprindo o que disse Isaías, cumprindo o que disse Moisés, cumprindo o que disse os Salmos. Nós estamos aqui em cumprimento daquilo que o William Branham falou. Nós estamos aqui em cumprimento. Ele disse: eu vi todos vocês ali. Ele viu os incrédulos, a igreja do mundo. Você é da igreja do mundo? Ou você é a virgem prudente? Ele também viu a igreja, a condição da igreja. Ele viu a igreja de cada nação. A condição tão imoral, tão irreverente, tão incrédula, com respeito à palavra. Olha a mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem, parágrafo 59. Nua. E a visão disse: mostrou-me que ela estava nua e não sabia. Veja só que a visão se encaixou com a escritura de Apocalipse 3. E cega. Ela estava nua, pobre e cega. Ela estava nua e não sabia, e cega. Como Israel foi cegado para que os gentios pudessem entrar. Agora os gentios são cegados, de modo que a noiva possa ser tirada e Israel possa receber a festa das trombetas. Agora, Deus cegou Israel para que os gentios entrassem. Mas hoje, como ela tem um significado, um duplo significado, hoje Deus cega a igreja. E não tem como você abrir mais os olhos deles. Eles nunca vão se arrepender. Eles nunca voltarão. Eles nunca vão se humilhar. Deus cega a igreja gentia,
para que a noiva possa ser tirada e para que Israel possa receber a festa das trombetas. Receber os seus profetas para abrir os seus olhos. Você vê a igreja cega aos trovões, ao novo nome, a mensagem de uma só pessoa? Foi Deus que os cegou. Deus cega através de credos, através de dogmas. Tem tantos credos para cegar hoje, tantas cataratas nesses olhos, da dualidade, do retorno do profeta para revelar 7 selos, 7 trovões, novo nome. Essas são cataratas sobre os olhos da igreja. As pessoas estão cegas com respeito ao que Deus está fazendo hoje. O grupo que se reúne no mundo para ouvir só o irmão Brana estão cegos. A voz hoje está na esposa. Mas vai você abrir os olhos deles? Nunca. Eles estão cumprindo profecia. Eles estão dentro da visão. A visão tem se materializado. Na festa das trombetas 165. Vocês se lembram da visão outro dia? Lembram-se a vista antecipada disto? Foi uma visão. O que Deus lhe mostrou, e ele conta nos 7 selos. Ele conta no 5º selo, e ele conta de uma maneira tão linda. Ele relata ali que viu até o seu cavalo ali, o seu cachorro. Viu cada um de nós ali. Só que quando ele relata no 5º selo, ele não fala da igreja. Quando ele fala na mensagem Escolhendo uma Noiva, ele fala da igreja. Ele fala da condição da igreja. Quantos se lembram, ele disse no penúltimo domingo, como ali estava isso exatamente ao passar. Nós vimos isso exatamente. Vimos essa suja, imunda coisa subir chamada igreja, vulgaridade ao extremo. Como uma igreja que se diz noiva de Cristo vai apoiar partidos políticos, pastores, vai brigar por candidatos? A noiva não. Mas essa igreja sim. Está dentro do cumprimento da Escritura. Olha, geralmente quase todas as pessoas que entram para apoiar política e candidatos e brigar, eles caem e não levantam. Cai e não levanta. Gente, você não pode abençoar o que Deus tem amaldiçoado. A política é uma coisa amaldiçoada. Denominação é amaldiçoado. Como é que você vai orar por uma denominação? Eu falei em Bom Jesus ontem sobre forma de orar. Às vezes Deus não responde à oração. Você está orando errado. Você só está pedindo bênção, bênção, bênção para aquele marido. Aí ele vai ser abençoado, vai beber abençoado, vai te trair abençoado. Você tem que botar ele nas mãos de Deus e pedir para Deus tomar as providências, agir com ele, com ela. Você não sabe fazer a oração. Então não se abençoa uma denominação. Você ama a pessoa que está lá dentro. Você ora para que Deus abra os olhos dela. Porque às vezes a nossa oração, e o povo em geral só quer bênção, né? Nós ora para Deus nos abençoar. Não.
Você tem que saber orar. Senão seu filho nunca vai ser salvo, sua filha nunca vai ser salva, seu marido nunca vai ser salvo, sua mulher nunca vai ser salva, seu vizinho também. E quando as coisas começarem a acontecer, é a resposta da sua oração. É a resposta. Temos que ser sábio. Você não vê Jeremias 11, verso 14, se eu não me engano? Não ore por este povo, disse o Senhor, porque eu não vou ouvir, por causa do seu mal. Não ore por eles, nem clame por eles. Veja, Israel chegou numa condição, que Israel é um tipo da igreja, chegou numa condição que Deus disse ao profeta Jeremias, não ore por eles, porque eu não vou ouvir. A pessoa chega numa condição que você não deve mais orar. Agora, você deve conversar com Deus sobre essa pessoa. Você vê a condição dela, fala com Deus. Peça que Deus tome as providências. Chegou aquele homem que vivia com a mulher do seu próprio pai. São Paulo diz, reúna o meu espírito, vós, e entregamos ele ao diabo, para que a carne dele seja destruída e o espírito seja salvo no dia do Senhor. São Paulo não disse, irmãos, agora ora só por ele, para que ele seja abençoado nesse pecado. Não, sua carne tem que ser destruída. Nós vimos isso exatamente, vimos essa suja, imunda, coisa subir chamada igreja, vulgaridade ao extremo. E essa pequena noiva de cada nação, cada uma delas vestida como a nação de onde elas vinham, caminhando perfeitamente diante do Senhor. 166. Observe, haverá um tempo, algum dia, quando eles dirão, bem, eu pensei que a igreja deveria ir-se antes da perseguição. Eu pensei que haveria um arrebatamento. Você sabe que o dilúvio deu quando as pessoas nem perceberam? Jesus disse que eles nem perceberam. Eles estavam tão envolvidos na política, na festa, nas coisas do mundo, no materialismo. A igreja estava envolvida nisso. Que veio o dilúvio e eles não perceberam. E o profeta disse, e as pessoas vão dizer assim, olha, eu pensei que a igreja ia antes da perseguição. Está havendo uma perseguição aí? Olha, se nós nos deparar com isto, é sinal que nós temos ficado. Eu pensei que a igreja deveria se ir antes da perseguição. Eu pensei que haveria um arrebatamento. Já passou e vocês não souberam. Agora, o profeta começa a dar os exemplos que aconteceram lá atrás, no passado. Isso já aconteceu e vocês não perceberam. O irmão Brana já ensina que o arrebatamento não é você sair, os anjos tocando, e você sair ao encontro dos anjos nas nuvens. Não. Por isso que o problema hoje das pessoas, dos cristãos, é que eles não examinam a Escritura, não examinam a mensagem. Aí quando surge uma coisa nova por aí, eles são enganados, eles são pegos, eles duvidam. Eles pensam que aquilo é verdade. Agora, se você é bem nutrido, bem alimentado, você não vai comer carniça. Você vai saber identificar o alimento fresco e a mensagem da hora, a mensagem do dia. Agora, se você é meio raquítico, né? Não tem muito apetite para a mensagem do dia, você vai comer qualquer coisa.
Aí vai adoecer. Como diz São Paulo, vai adoecer na fé, vai adoecer na revelação. Olha, eu pensei que haveria um arrebatamento, já passou e vocês não souberam. Isso é o que ele disse acerca de João uma vez, você sabe? Eles estavam esperando o precursor, estavam esperando o cumprimento de Isaías 40, de Malaquias 3. Disseram, mas por que diz os profetas, os escribas, que Elias tem de vir primeiro? Ele disse, ele já veio. Jesus disse, ele já veio. É o que nós estamos pregando hoje. E a igreja está esperando, a segunda vinda já se deu. 28 de fevereiro de 1963, ele veio como filho do homem para revelar os 7 selos, os 7 trovões. E a igreja está cega, fazendo seus encontros, evangelizando, isso é bom, mas já passou. Jesus disse, aquele Elias, ele já veio. Ele já veio, está até preso. Cortaram a cabeça dele já. Ele já veio e até mesmo os discípulos não souberam disso. O ministério não sabia disto. Eles fizeram com ele o que quiseram, disse Jesus. Ali no Monte da Transfiguração. O arrebatamento será do mesmo modo. Aí você fica aí, eu sou do Joaquim, eu sou do Pedro, eu sou do Manuel, eu sou deste, eu sou do José, eu sou de Trindade e Tobago. Você está cego por não ver o ministério do dia, o ministério do rapto. Gente, isso aqui é o rapto. 7 trovões é fé de rapto. 7 trovões é rapto. 7º selo é rapto. 7º selo se materializou. 7 trovões se materializou. A visão antecipada está materializada. Apocalipse 10, 8 a 11 foi materializado. Ele disse, o arrebatamento será do mesmo modo. Em uma hora. Em outras palavras, um momento, piscar de olho. Ele prometeu fazer isso. Ele não prometeu mostrar Elias assim, mas ele prometeu tomar a noiva. Mas Elias tem que vir. Estava esperando Elias. Era João. Era Elias, mas se chamava João. O batizador, o batista. Já tinha vindo. E nem o ministério de Jesus sabia. O rapto será do mesmo modo. Agora, você não entra em conjectura nenhuma. Creia apenas. Não seja um cético a esta mensagem. Porque o novo nascimento é uma revelação. Você nasceu, foi revelado. Por que fica aí duvidando? Mas ele prometeu tomar a noiva sim. Ele prometeu tomar a noiva assim.
ela está sendo tomada. Em uma hora em que não penseis. Você tem que entrar nessa revelação, descansar nela. Isso é rápido. Isso aí é rápido. Jesus disse, será como a vinda de João Batista. Aí ele teve que abrir o entendimento deles. Aí eles entenderam que ele estava falando de João Batista. Era um homem. O rapto sempre foi um homem. Enoque, Elias, Jesus, os santos do Antigo Testamento. Brana, Moisés e Elias, o terceiro rapto do novo, é homem. Mas ele prometeu tomar a noiva assim, em uma hora em que não penseis. Somente uma mudança, veja, só mudança. No momento de um piscar de olhos, ser arrebatados. Então vocês são deixados, então esse é o tempo. O que está acontecendo? O povo está sendo deixado. Jesus disse, 2 estarão moendo. Um é tomado e outro é deixado. 2 estarão numa cama. Um é tomado e outro é deixado. Um está vendo, o outro não está. O que está vendo está sendo arrebatado. Está sendo arrebatado. Essa é a mensagem do arrebatamento. Para encontrar o Senhor nos ares. A vinda já deu. Agora é a ida. Você crê assim? Eu vou ler mais um pouquinho. E assim, enquanto eles ainda estão sobre isso, mas ele nos mostra aqui que, em uma vista antecipada, como João, ele o levou para cima. E uma vez, caminhando junto ao mar, vocês sabem, ele disse, e quanto a este homem que se reclina sobre o teu peito? Perguntaram, né? Ele disse, que tendes vós com isso? Se ele permanecer até que eu venha. Foi forte para os discípulos, né? Veja, ele não permaneceu, mas ele o levou para cima e mostrou-lhes isso. A coisa que acontece até que ele venha. Simplesmente mostrou-lhes. Repassou o plano inteiro para João. Isso foi depois da ressurreição. E vê cá esse. Não, isso eu quero que ele fique aqui até que eu venha. Eles já queriam criar uma doutrina em torno daquilo ali. Você lê lá São João, capítulo 21. Eles já queriam criar uma doutrina a respeito daquilo. A imoralidade, reconhecendo seu dia e sua mensagem, a imoralidade da igreja, como ela tem feito, olhem para as visões. Veja se as visões não estão em cumprimento hoje aqui. Veja se as profecias não estão em cumprimento. Nós tivemos um profeta. Nós tivemos um profeta. Ele profetizou, ele revelou. E agora é cumprimento. Não cumprindo só em nós, a esposa, Apocalipse 10, 8 a 11, mas cumprindo na Rússia, na Ucrânia, na Europa. Mais de 1.200 pessoas morreram no calor ali na Europa. O calor nos Estados Unidos é o cumprimento da visão. É o cumprimento da profecia. Nós estamos aqui no refrigério.
causa da mensagem. Um dia essa igreja vai crer que essa mensagem é verdadeira. Que aquilo que você chamar de loucura do CD é verdade. Quando o Brasil começar a ser apertado com as guerras, com as pragas, esse é o tempo que ela é tirada no rapto. É a hora que ela é tirada. Olhe para as coisas, veja as visões, tais como Deus dá, e aquela visão é verdadeira. Eu tenho minha Bíblia sobre meu coração para vocês na fita, e a evidência, pode vê-la. Eu vi isso, Deus Todo-Poderoso sabe que isso é a verdade. Jamais soube disso, até agora mesmo. Lá está ela, nua e não sabe. Ela estava nua simplesmente tendo um bom tempo. Aí está você. Mas, quando a pequena noiva veio na visão, aquilo foi diferente. O alfa e o ômega. O primeiro e o último. Reconhecendo seu dia 162, o diabo faz isso. Mas como aqueles judeus do passado, quando eles viram a palavra, Jesus disse para os seus, ele disse aos seus discípulos, examine as Escrituras. Vocês sabem? Vocês estão confusos a meu respeito e a respeito do meu ministério. Examine as Escrituras. Nelas vocês julgam ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examine as mensagens. Volte a ouvir CD de 2001, 2002. Examine lá. Examine as eras, os selos. Dê uma corridinha lá dentro do livro de Daniel, São Mateus 24, de Apocalipse. Veja se não é isso que está acontecendo agora. É que vocês não têm examinado a Escritura, a mensagem. Aí Deus tem que tirar fora. Deus tem que trazer uma mensagem de São João 6. Deus tem que trazer algo e não dar explicação nenhuma, para que essa igreja volte aos fariseus, aos essênios, aos herodianos, para que esses 70 também volte. Ele tinha que trazer uma mensagem sem explicação. Ele não explicou para os seus discípulos ali também, não. Explicou depois. E como aconteceu lá, está acontecendo aqui. O rapto será da mesma forma. Ele disse, nelas vocês julgam ter a vida eterna. São elas que de mim testificam. Elas dizem a vocês o que a minha mensagem é. Se vocês não podem crer em mim, crê nas próprias palavras que Deus está interpretando para vocês. Nós temos um povo muito tedioso, um povo muito preguiçoso hoje. Um povo que não lê, um povo que não escuta a mensagem. É a era que estamos vivendo. Mas a esposa, ela obedece o marido. Ela reverencia-se a ele. Ela ouve a ele. É a noivinha. A esposinha dele ouve a ele. A igreja não ouve a ele. A igreja não atenta mais para as suas palavras. Por isso ela perece, ela entra na grande tribulação. Isso é a Escritura, meus irmãos. Que Deus te abençoe. É muita coisa aqui. Mas eu gostaria de ler esse último parágrafo aqui. Então, as obras que o Espírito Santo está fazendo hoje, obra e fé expressada 311. Por essas visões que nunca falham,
promessas que nunca falham, todos os sinais apostólicos prometidos na Bíblia, em Malaquias 4, Apocalipse 10 e 7, tudo isso está sendo cumprido, provado cientificamente de todas as formas. E se eu não lhes tenho dito a verdade, essas coisas não sucederão. Porém, se eu lhes tenho dito a verdade, eles trarão a recordação de que eles tenham dito a verdade. Como é que você vai recordar? Quando o Espírito Santo vem. Quando você ouve, quando você lê, o Espírito Santo vai você lembrar. Ah, eu já li isso na mensagem, já li isso na Bíblia. Ele segue sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a manifestação do seu Espírito está tirando uma noiva. Desde que essa fé, revelação caia em seu coração, que esta é a hora. Oremos. Pai Celestial, que essas coisas não venham nos pegar desapercebidos, Senhor. Nos dê graça para que possamos vigiar, estarmos atentos, em temor, reverente, Senhor Deus, sabendo que isso aqui é a verdade. A nossa vida, a nossa alma depende desta mensagem. A mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, que tem nos mostrado a verdade que nós necessitamos dos trovões revelados. Ajuda teus filhos em toda parte, Pai. Eles não querem perder este rapto, mas essa mensagem é este rapto, Senhor. Dê graça aos teus filhos a estar dentro dessa embarcação do rapto, dos 7 trovões da mensagem de uma só pessoa. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.